Sejam todos muito bem-vindos a mais um Copa Cubana Talks. Bem-vindos! Hoje nós queremos mais uma vez comunicar contigo que é micro e pequeno empreendedor, que está iniciando nessa jornada. A gente quer lembrar que a gente está junto contigo e te dando aquilo tudo de melhor que a gente acabou aprendendo nesses anos de negócios aí também. E hoje a gente tem um assunto muito importante que é por que não precisa ser perfeito para começar. Assunto muito interessante. Esse é um assunto, eu acho que mexe com todo mundo, né? Porque isso remete muitas vezes à hora de começar e o tempo vai passando, a gente vai ganhando idade e às vezes a gente não starta alguns sonhos que Deus colocou no nosso coração porque acha que a gente não está preparado, né? Às vezes a gente projeta e fica dentro do projeto esperando uma perfeição e nunca starta, né? Porque se o ponto da perfeição é o perfeito, a gente nunca vai começar algo porque nunca vai ficar no nosso gosto, vai ter sempre coisas a refinar aí também, né? E isso é indiferente do que se faça, né? De qualquer cargo, qualquer função, a gente quer excelência. Então, isso acaba matando a gente um pouco também. Uma das coisas que a gente mais percebe, assim, é essa questão do mito da comparação, né? As pessoas têm medo de fracassar porque tem alguém, às vezes um familiar, ou às vezes não tem um familiar e também não quer se frustrar por tentar ser a primeira pessoa a dar certo, entre aspas, né? Eu acho que todo mundo dá certo em alguma proporção. E a gente não tá falando simplesmente de volume, de alcance, de dinheiro, mas, cara, às vezes naquilo que tu te propôs a fazer, naquilo que tu sente que tu foi chamado a fazer, é algo que já te deu uma dimensão muito melhor do que aquilo que tu já vinha no início, né? Tentando, muitas vezes, porque nem sempre tu inicia as coisas já com um plano de carreira a seguir, eu vou fazer isso pro resto da minha vida, eu vou andar nesse caminho aqui, é isso que eu quero. Muitas vezes surgem mudanças, às vezes tu começa com um negócio que era quase que uma paixão, né? E depois tu vai mudando ele para outras situações, e isso é normal para quem tem desejo de crescer, né? Não é só uma profissão, às vezes tu vai poder ter outros tipos de negócio e aquilo vai te chamando a atenção, às vezes tu vai abandonar um negócio mais antigo, não estamos falando que a gente vai abandonar um negócio antigo, não confundam as coisas porque a ideia não é essa. E sim, hoje está aprendendo cada vez mais como levar mais negócios diferentes ao mesmo tempo para um objetivo final que a gente sabe que a gente foi chamado, que é para contribuir, que é para levar o reino através de cada uma dessas empresas, que é para mostrar realmente Jesus na nossa vida, para que ele cresça e a gente não seja exaltado, né? Eu acho que isso é o mais importante, despertar no coração de cada um, que o que Deus nos deu é para que a gente haja como mordomos das coisas que já são deles, né? E não querer ser... a gente fica muito preso, às vezes, quando o assunto é Cristo. Mas não é como Cristo. É por conta disso que todos os dias a gente precisa desejar e ansiar, né? Porque é longe de ser perfeito. Tu entender que Cristo precisa estar junto dos teus negócios e da tua vida não significa que tudo vai sair perfeito. Mas, com certeza, vai ir de encontro àquilo que Deus projetou para nós como filhos, irmãos de Cristo. E Cristo, ele vai te lapidando, né? Ele também nos vê como algo a ser trabalhado, né? E a gente percebe cada dia mais, quando a gente começa a se dispor, o quanto ele tem para derramar sobre nós, mas aí é uma questão da gente realmente se colocar no lugar de filho, de ser trabalhado, né? De se permitir ser mudado para alcançar as coisas que ele fez para nós desde da fundação de tudo da eternidade. Porque muitas vezes a gente fica fazendo nossos sonhos terem resistência em acontecer na nossa vida porque a gente se coloca como superior. E ontem eu escutei uma coisa muito incrível no culto, que é toda vez que a gente se aproxima da presença de Deus, a gente se sente menor. E eu achando que estava afastado dele, porque muitas vezes eu não conseguia perceber ele, mas quanto mais longe dele eu tô, mais eu percebo assim o quanto o meu ego infla, o quanto que eu me acho inteligente, o quanto que eu me acho mais capaz do que tudo e que eu sou independente, e é nessa hora que eu vejo o quanto eu me afasto de Deus e dos sonhos que ele tem para mim, né? A gente começa a ficar prepotentes, né? Egoístas e não se dá conta de que, na verdade, quanto mais próximo, mais tu te preocupa com o próximo, mais realmente tu quer fazer, dar o teu melhor dentro do que tu faz. E é que nem tu falou ali, não significa que para iniciar, então eu não tenho Cristo, então eu preciso primeiro iniciar por isso. Eu acho que sim, exatamente. Mas outra coisa que tu falou do culto ontem, eu achei muito legal, é que Deus precisa que nós estejamos posicionados, né? Davi, por exemplo, quando teve a oportunidade de lutar contra o gigante, ele não treinou.
com o exército, não sabia nem como usar uma espada, tanto que colocou a roupa lá da galera, as armaduras, e não coube, né? Era grande demais para ele, de tão pequeno que ele era. Mas o que ele tinha realmente um coração disposto, e ele estava posicionado a enfrentar o que fosse, indiferente das circunstâncias, indiferente do que estaria à volta. Eu acho que isso é um aprendizado muito legal. Daqui que eu quero. Eu acho que isso é um aprendizado muito legal, assim, pra gente entender que nós precisamos estar dispostos, não ter a ferramenta certa, não importa se a gente não cabe dentro daquela armadura, se a gente não sabe usar aquela espada, quando a gente está disponível e entende que basta iniciar, basta ter coragem e ir para a luta, Deus te capacita para isso. E no empreendedorismo é exatamente isso, né? Tu não precisa estar com todas as ferramentas necessárias para te começar, então, a executar. Mas tu precisa, sim, estar disposto e disponível para aquilo que precisa ser feito. E uma lição de grandeza também, apesar de a gente sempre escutar a história de Davi, assim, com mais frequência, né? Muitas vezes tu vai estar no teu negócio se achando pequeno, né? E pensando por que ele não vai para frente, os questionamentos que eu creio que todos têm em algum momento, até que a gente começa a perceber que a gente sempre foi um filho de grandeza e nunca foi um filho de coisas pequenas, né? E Davi estava lá cuidando de quê? Ovelhas, né? Ovelhas eram frágeis, Davi matava leões e ursos, como mesmo a palavra fala. E um dia, quando o rei precisou, um servo do rei lembrou de Davi, que era o filho menos provável de todos, dentre irmãos que eram guerreiros, né? Davi, ele se destacava porque ele sabia falar, ele tinha boa aparência, era uma pessoa de coração disposto, né? Era alguém que fazia aquilo que era necessário ser feito. E aí, então, a história de Davi é como a do empreendedor, né? Do nada, ele é visto pelos clientes que ele tanto queria, ele começa a alcançar as coisas que ele tanto anseia, porque é a persistência, né? E aquilo que os próprios irmãos julgaram como aparência, né? Ele, o que você quer lutar contra um gigante? Olha quem tu é. Exatamente. Eu imagino que ele devia ser o mais miúdo de todos, até por conta das atividades físicas deles, né? Os irmãos já eram soldados. Sim. Então, com certeza, eles já tinham um porte físico muito... Alimentação diferente. Já era diferente dele, que era um pastor, digamos assim. Apesar de ter lutado e matado leão e urso, mas ainda assim, comparado aos irmãos que eram soldados, com certeza, a galera, fique em casa. Não vai lá fazer a família passar vergonha. E das vezes que ele quis se colocar à disposição pro exército, ninguém via grandes feitos nele, né? Todo mundo falava que ele era um pastor de ovelhas, realmente. Então, quando ele falava que matava um leão, um urso, que é o nosso dia a dia, muitas vezes, né? E as nossas ovelhas são realmente o nosso rebanho, é a nossa vida, que muitas vezes ela parece ser calma dentro de tantos anseios que a gente tem. Porque quem tem empresa quer também conquistar coisas maiores e melhores para si, para sua família, indiferente, quer uma casa, um carro melhor, quer uma renda melhor, quer viver melhor, quer poder ir nos lugares que gostaria de comer a hora que tiver vontade. Então, se vestir bem é um anseio comum de todo mundo, né? Então, viajar, aproveitar a vida. E nesse caso, quando Davi também foi chamado, eu sinto muito que a gente, quando começa a ter um reconhecimento dos nossos clientes, né? Então, de clientes que a gente tanto anseia. E mais do que nunca, hoje a gente vive um momento de grande explosão na internet, onde a gente precisa estar sabendo se posicionar também, porque acaba que a gente não consegue crescer sem movimento, né? Então, se a gente simplesmente fica ali só falando das coisas, mas não vive elas, não demonstra elas, as pessoas, elas começam, que não têm, às vezes, a mesma experiência que a tua, começam a passar na tua frente, porque, às vezes, elas comunicam melhor do que tu. Então, aí vem mais um medo de um comparativo que acaba acontecendo nos negócios hoje. Eu sei porque é uma coisa, a gente está 17 para 18 anos no ramo, então acontece que muitas vezes aparece uma empresa nova e ela comunica tão bem quanto tu e acaba que eu me pergunto muitas vezes, cara, qual é o nível do que a gente está se perdendo e não está comunicando tão bem, que às vezes o próprio cliente chega e fala, eu vi que a empresa tal estava ofertando tal e tal coisa. E é nesse momento que a gente tem que ter aquela maturidade de não se comparar no lado errado, mas olhar realmente essa pessoa, ela está se movendo tão rápido quanto nós, e é importante que a gente se posicione, que tu te posicione, porque indiferente do setor que tu participa, se tu não comunicar,
com o valor que realmente as tuas coisas têm, isso não vai ser percebido pelo cliente por uma rotina tua do dia a dia, né? Então, o mais importante de tudo hoje é focar muito nessa questão da comunicação. Nós estamos comunicando com vocês no nível de empresários, falando sobre negócios, falando que tu tem que administrar, que tu tem que se expor à mídia, que tem que entender que mídia não é algo ruim, que não é uma coisa que vai tirar a tua pessoalidade, né? Outro ponto interessante também é que não dá ouvidos, né? Porque quando a gente inicia também nessa parte das mídias, que foi o ponto que o Fê trouxe, além de tu não te comparar, a comparação acho que se a gente pudesse colocar numa escala, é número 1, não se compare. Porque se tu se comparar, tu vai parar. E aí ferrou. Tu vai deixar de estar exercendo aquilo que cabe a ti fazer. E número 2, não ouça os comentários de quem não faz nada. É fato. É verdade. Sempre vai ter. E assim, ó, é doloroso, mas sempre vai vir das pessoas mais próximas. Vai vir acusação, uma que eles te conhecem no íntimo, eles te conhecem por trás das câmeras, então eles vão sempre vir usar palavras que realmente vão ir lá aonde vai talvez te imobilizar. Então não ouça, entendeu? Imagina se Davi, agora trazendo a história de Davi, imagina se ele ouvisse os irmãos que dormem e acordam com ele dizendo, meu, tu cuida de ovelha, cara, tu nunca foi pra guerra, o que tu quer tá, entendeu? Ele não teria lá e ter feito a história que ele fez. Então eu acho que número 2 é exatamente isso, não ouça voz de quem não faz nada, entendeu? Olha sempre, observa os resultados dessa pessoa, observa se ela é referência pra ti, principalmente aonde tu quer entrar, entendeu? Se aonde tu quer entrar ela nem atua lá, meu, obrigada, ouça, né? Mas deixa passar. Literalmente aquele entra num ouvido e sai no outro. Porque se tu deixar ir pro teu coração, tu também vai te imobilizar. E eu acho que tem uma coisa muito louca nisso, que é os erros te ensinam que os acertos não mostram, né? Então, muitas vezes a gente, realmente, quando tu acerta, isso é forte, deu certo, né? Agora, quando tu erra, vem um peso. E vem aquele peso, às vezes, até do porquê que eu tentei. Eu acho que se Davi não tivesse tentado, a gente nunca viveria essa história durante tantas gerações e ela continuaria repercutindo daqui para sempre, porque foi sobre realmente a história de um improvável. Acho que todo mundo que quer fazer negócio, que quer viver a vida que quer, seja trabalhando numa empresa, porque eu honro muito a vida de cada um. A gente não teria como estar trabalhando hoje aqui se não tivessem pessoas também unidas ao mesmo propósito, que também não vissem futuro junto com a gente e antes de tudo vissem futuro na sua vida pessoal. Porque é sobre isso, né? São as pessoas que fazem todo o negócio acontecer. E hoje a gente entende que frente a grandes marcas, nós realmente somos muito menor que Davi ainda, né? Então, os leões, os grandes desafios, eles estão todos os dias acordando junto contigo, porque eles estão dentro da tua cabeça, na maioria das vezes. E essa é a importância de se resolver emocionalmente. Davi foi ungido uma vez, ele recebeu uma palavra, ele se agarrou naquilo até que ela se realizasse. Ele não abriu mão, né? É uma promessa que ele internalizou. E qual é a tua palavra? O que tu recebeu? Para onde Deus direcionou o teu coração e te mostrou que tu chegaria? Será que hoje não é um tempo que tu possa estar negociando, assim como também a gente recebe propostas para que a gente não permaneça onde a gente está? Porque muitas vezes o nosso maior desafio é permanecer fiel ao que Deus nos colocou. E mais do que nunca, a gente entende que esse tempo tem sido precioso para a nossa vida, porque Deus tem derramado sobre nós muito. Cada comentário de vocês aí tem motivado os próximos talks, e a gente quer firmar um compromisso de novo, que em breve a gente vai estar, inclusive, fazendo um programa com empresários aqui nesse nosso espaço, para que você também possa aprender. Hoje o nosso talks é só nós e o nosso backstage, mas em breve a gente pretende abrir para mais empresários estarem junto aqui. Exatamente. E aí, não só aqui na frente, mas também fazendo perguntas ali. O espaço oferece, né? Nós temos espaço para isso. E a oportunidade em breve vai estar aberta aí para quem nos acompanha e quiser participar. Já bota nos comentários, eu quero vir. Nossos talks acontecem das 8 até as 9 da manhã no máximo. Então, a ideia é realmente um bate-papo rápido, uma troca de ideia bem direcionada. 15, máximo 20 minutos. Isso aí, para que nesse dia, ou nos próximos dias que tu venha estar ouvindo, a tua vida seja tão abençoada quanto a nossa tem sido. Então,
Tá com medo, vai com medo mesmo, não te preocupa. Deus é a ausência de medo, te coloca nos caminhos do Senhor, porque Ele vai estar direcionando o teu coração, as tuas estratégias, o teu caminhar. Ele vai botar o chão pro passo que Ele já programou contigo que vai ser dado. É isso. Então, Deus abençoe muito a vida de vocês, a empresa de vocês. Se inscreva no nosso canal, não deixe de participar aí, ative o sininho, que com certeza os conteúdos para você que tem um sonho de empreender, iniciar o teu negócio, esse conteúdo aqui é totalmente para você. A gente vai crescer juntos, transbordar, não vamos hesitar e nem medir esforços para que tu alcance o sonho, a vida de sucesso que Deus tem para ti. E já manda também para aquele outro amigo empresário que tu sabe que está resistente, que está com dúvida no caminho dele. Manda para ele, vem junto com a gente, vamos seguir, vamos fazer sucesso aí com certeza.